entrar daqui a pouquinho. Letícia pontual, primeira a chegar, primeira a entrar. Vou só anotar aqui o tema. Peraí. O tema da nossa live de hoje, que é roteiro para plataformas digitais. Com Letícia Padilha. Ok. Entra aí, Letícia. Enquanto eu escrevo o tema da live, você dá o ar da graça. Olá! Oi, Má. Meu Deus, esqueci que eu tô aqui falando muda, né? Porque eu não botei o fone, tô falando fora do microfone, ninguém tá me escutando. Alô, tá escutando agora? Tá bem melhor. Eu tava aqui tentando ajustar no meu celular. Falei, gente, será que deu Não, ruim sou aqui? eu, louca. Oi, gente, quem entrou? Olha, uma galera já entrou super pontual. Letícia, obrigada por você ter aceitado aí o convite de bater Tamo esse papo com junto. a gente. Eu vou só colocar aqui no comentário o tema da live, que aí quem chegar no meio do caminho sabe do que se trata. Roteiro, Ah, opa, beleza. roteiro. Tá nervosa? Ah, eu tô, né? Eu tô sempre nervosa, né? É um estado de espírito, inclusive, é o que me motiva, é o fator motor, assim, da minha vida. Eu tô fazendo terapia relacionada a questões profissionais e tal, e esse é um tema que a gente está debatendo, assim, o quanto que estar num eterno estado de nervoser, ou até que ponto isso é o fator motor da minha vida profissional, entendeu? Gente, Tá sendo, eu tô- inclusive, debatido. maravilhoso, gente. Tô precisando fazer uma terapia profissional dessas também. Bom, olha, gente, que rapidez, já temos 14 pessoas, que rápido, nos primeiros 2 minutos. Que prestígio. Obrigada a todos que vieram. Não, pro Obrigada, Cabiria, gente. essa quantidade de pessoas é A realmente minha mãe indicador de acabou de entrar na prestígio. live. Minha mãe acabou de entrar na live. Então, para quem está entrando aqui e não conhece Oi, o Mabel. Cabiria ou não conhece a Letícia, acho que todos conhecem, mas vamos fazer uma breve apresentação. O Cabiria está chegando no 5º ano, um prêmio de roteiro para histórias escritas e protagonizadas por mulheres. E desde o ano passado a gente se tornou também um festival. É, e durante esses 5 anos a gente fez uma rede maravilhosa de profissionais que a gente está agora convidando para bater papo com a gente nessas lives e para trocar com a gente, com os nossos seguidores, com as pessoas que curtem o Cabir, um pouquinho dessa experiência de cada uma delas. E a Letícia tem uma experiência aí prévia, longa, nesse universo das plataformas digitais, de escrever para YouTube, de escrever para stories, e eu achei que seria bem legal a gente escutar esse lugar que não é tão comum, né? A gente ter depoimento de roteiristas trabalhando nesse lugar. E é um mercado enorme, né? Isso demanda muita gente para produzir conteúdo. Você precisa ter gente por trás escrevendo. As pessoas esquecem, acham que é tudo improviso, né? Acha que a pessoa chega, liga e começa a falar. E não é exatamente assim, né? Não, Começa aí, não conta é. pra gente um pouquinho. E apresenta um É, pouquinho melhor, fala um pouquinho mais de você, por favor. Então, vamos lá. Eu sou roteirista de comédia hoje. Esse é um lugar que eu tô buscando já tem um tempo considerável, né? Eu tô na área desde 2010, mais ou menos foi quando eu comecei. E ao longo desse percurso, ao longo desses 10, 11 anos aí dessa trajetória, eu fui passando por várias etapas, várias fases, né? Eu escrevi muitos formatos de roteiro. Eu comecei na área produzindo um canal de YouTube, tipo, lá do besaço, assim. O que eu acho importante da gente colocar dessa coisa do mercado, desse mercado de outras plataformas e tudo mais, é que eu acho que isso democratizou muito.
a nossa geração de roteiristas, que tem 30, mais ou menos 30 anos agora, de 30 a 35, essa faixa de roteiristas, né? Essa geração de roteiristas, ela veio de um lugar que, com o advento do YouTube, a gente pôde democratizar mais a produção de conteúdo, né? Era muito difícil, muito mais difícil antes você chegar numa Globo da vida, bater na porta e você ser recebido. O YouTube, eu acho que nesse ponto ele foi democrático e revolucionário, e eu acho eu tenho uma gratidão enorme por ele, porque com os adventos dos canais de YouTube, as pessoas puderam produzir os seus próprios conteúdos e testar suas possibilidades e fazer o seu próprio portfólio e tentar fazer alguma coisa diferente, tentar fazer aquilo que acreditava, né? E junto com isso, além eu comecei a trabalhar em 2010 com a área, né? E foi num canal de YouTube que não tinha nem 50 inscritos. Foi tipo. E eu fazia produção, na real, eu não fazia roteiro, né? Eu fui aprender a fazer audiovisual num canal de YouTube, há 10 anos atrás. Pensando que era algo super pioneiro há 10 anos, né? Também vamos colocar isso em. Exatamente, que assim. Eram muitas tentativas, né? A gente não tinha dinheiro. Eu trabalhei de graça para esse canal, tipo, 1 ano e meio, para o canal que não tinha nem 50 inscritos. Tipo, um canal super. Nossa, era um negócio muito de guerrilha, mas foi onde eu aprendi a fazer audiovisual. Porque na época que eu comecei na área, eu não tinha dinheiro para fazer rádio e TV, né? Era faculdades caras. Então eu tive que aprender a fazer fazendo, né? Então, e junto com isso, em 2012 veio a lei da TV paga. Então, eu acho que são coisas importantes da gente colocar, que são 2 fatores que eu considero fundamentais, assim, para minha carreira ter começado, foram esses 2 pontos. Porque antes a gente tinha um grupo muito seleto de pessoas que escreviam roteiro. Aquelas pessoas contratadas pela Globo, algumas pessoas de novela do SBT, algumas pessoas de novela da Record, e era sempre aquelas pessoas sempre chamadas para as mesmas coisas. De repente veio a lei da TV paga, e aí, tipo, foi um Deus nos acuda, porque, tipo, ninguém mais sabia, ninguém mais conhecia outros roteiristas além daqueles, que não estavam dando conta de fazer o tanto de coisa que apareceu. E aí foi quando aconteceu essa explosão, essa demanda de curso de roteiro, de vamos capacitar essa galera. Aí foi quando surgiu o famoso não tem roteirista no mercado. Nossa, eu tenho um ranço. Enfim, não vamos falar sobre isso. Mas foi aí que aconteceu, né? Isso de tipo, não tem roteirista no mercado. Lógico que não, cacete! Só vocês faziam isso e não davam espaço para ninguém. Agora vocês estão sendo obrigados a dar, entendeu? Era meio isso. E se for pensar, assim, de fato, não existiam roteiristas, se você pensar que não existia dinheiro para desenvolvimento. Até pouquíssimo tempo atrás, né? É claro que o desenvolvimento começou um pouco antes dessa lei da TV, das cotas, né? Mas antes dessa existência, dessa possibilidade de financiar o desenvolvimento, quem escrevia o roteiro era ou o próprio diretor, diretora, ou amigo, amiga do diretor, diretora, né? Exatamente. Ou você tinha, que eram pessoas que iam se prestar a trabalhar de graça, né? Porque não tinha nada específico criado para desenvolvimento. E as produtoras não tinham essa preocupação, né, também de investir nesse lugar. Exatamente, Mar. O ponto é o seguinte, a gente depois da retomada do cinema, tal, depois, né, quatrilho para frente e tal, já tinha os autores consagrados, os autores que estavam estáveis, produzindo dramaturgia para Globo, tal, tipo, tinha esse grupo de pessoas, né? Só que esse grupo de pessoas, ele era, tipo, o que tinha de demanda, eles davam conta. Então, não tinha espaço para entrar novas pessoas, a não ser que você fosse filho de alguém,
conhecido de alguém, né? Tipo, a não ser que fosse isso, era muito difícil você ter essa porta de entrada. Aí veio o YouTube com o pé na porta. Tipo, sim, vai ter espaço, vocês vão ter que lidar com isso, vocês vão ter que digerir isso, vocês vão ter que engolir isso. E uma das coisas que eu fiquei mais chocada de toda essa minha experiência de YouTube, assim, foi num Rio to See, se eu não me engano, de 2015, 16, eu acho. Que teve um painel só pro YouTube. Foi a primeira vez que assim, isso aconteceu. Teve um painel só pro YouTube. E o cara do YouTube meio que falou assim: vocês. O conteúdo que a gente tem no YouTube hoje foi um conteúdo que foi apresentado para vocês e vocês não aceitaram. E hoje vocês dão um braço para ter 1/10 da nossa audiência. Não, eu levantei e fui embora. Falei, tá bom, tchau. Já escutei o suficiente. Eu levantei e fui embora. Porque é isso. E uma coisa que eu acho que é genial do YouTube é a autenticidade. Né? É a identificação, é a autenticidade. É o que faz um menino no cu do Piauí pegar um celular Galaxy qualquer um, entendeu? Com a câmera cagada e contar como é que é o café da manhã de rico, café da manhã de pobre, com a camiseta de vereador da eleição de 98, entendeu? E isso tem mais de 30 milhões de inscritos. Sabe? Acessa um lugar nas pessoas. A gente fala. É um termo que eu aprendi com o Jorge Moura, eu vou usar pro resto da vida. Que é a coisa do Brasil profundo. Né? A gente fica muito nessa coisa, numa bolha, e a gente não percebe que existe um mundo aí fora. Você vê até, tipo, com as suas ressalvas, né, também. Você vê Carlinhos Maia fazendo sucesso. Você vê próprio Felipe Neto, que veio também do cu do nada, assim, também. Não foram, eu acho que com exceção do Porta dos Fundos, que foi realmente uma proposta outra, mas também foi num lugar de... A gente apresentou isso pra Globo, a Globo não quis. Também agora a gente vai fazer do nosso jeito, porque a gente tem dinheiro, a gente é rico, a gente pode investir nesse negócio, é problema nosso. Tipo, é dessa democratização que eu tô falando, de Whindersson à porta. Sabe? E para além disso também tem a questão dessa transformação que trouxe a segmentação cada vez maior do conteúdo, né? Então, se você entra no YouTube hoje, você acha um canal de YouTube voltado para Rolling Stones da década de 70. Tipo, só. A gente vai falar só sobre isso. E aí tem aquele público cativo e aquele youtuber faz os 5, 10k dele por mês e paga as contas dele com aquele conteúdo. Não precisa nem ter não sei quantos mil inscritos, mas ele consegue fazer a renda dele em cima daquilo. Acabou. Que aí foi quando tudo começou a girar em torno do conteúdo, né? Muito que bem. Falando um pouquinho da minha experiência, então foi isso. Eu comecei na área numa oportunidade de um canal de YouTube que não tinha inscritos, não tinha, né? Era uma coisa tipo, vamos testar formato, vamos testar as coisas, e eu queria aprender. E a partir deste canal, depois disso eu fui chamada para trabalhar numa produtora de institucionais e corporativos que eles queriam muito lançar um canal de comédia. E eu já estava perseguindo isso há um tempo. E aí eu fui ser roteirista desse canal, que eu não sei também que fim levou, mas também foi um exercício grande de testar conteúdo, testar possibilidade, de poder levar para um canal grande, ó, isso aqui é nosso portfólio, isso aqui que a gente faz. Também foi interessante nesse sentido. E aí eu comecei a ver que o YouTube, pelos estudos que eu comecei a fazer sobre como o YouTube funcionava, era uma verba, você tendo um fandom fechado, era uma verba certa por mês.
Eu não corri o risco de repente, o BNDES, a Dilma e não sei, porque eu já estava falando, eu já estou falando de 2016, né? 2010 tal, foi passando. Já para 2016, 2015 e 2016, eu trabalhava fixa de uma produtora que dependia de verba de incentivo do governo tal. E aí começou a atrasar essa demanda e começou a atrasar meu salário. Eu falei, bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com um youtuber grande. Porque eu trabalhando para um youtuber grande que tem uma quantidade de fãs, né, uma quantidade de views certa, uma quantidade de inscritos estabelecida, que ele vai receber os dólares dele por mês, eu vou receber o meu por mês certinho, porque eu não estou dependendo de se a Dilma vai cair ou não. Entendeu? E aí eu comecei a levantar os youtubers que estavam mais fazendo sucesso na época, né, 2016, eu comecei a levantar, comecei a ver os que eu já tinha contato. A essa altura do campeonato, eu já estava na área desde 2010, até 2016 eu já tinha uma rede de contatos, tipo, interessante o suficiente para eu ter como chegar, né, nessas pessoas, para eu ter como chegar nesses youtubers. E comecei a procurar pelo Facebook, comecei a procurar pelo Twitter, comecei a procurar os contatos, comecei a procurar as coisas. E até que acabou acontecendo de eu conhecer o Felipe Neto. Eu fiquei próxima de gente que ele conhecia, e aí fui para o Rio de Janeiro, conheci, a gente se deu bem de primeira. E aí ele. Mas até então eu não estava trabalhando para ele, a gente era só tipo, vamos ver projetos futuros aí. Mas não tinha nada de certo. E foi a época que ele. Foi a primeira mudança de cabelo dele. Vou colocar assim. Foi quando ele voltou a fazer conteúdo diário pro canal dele. Isso era o setembro de 2016. E aí ele falou pra mim, cara, eu tô com dificuldade de pensar ideia pro meu vídeo. E conteúdo diário é coisa pra caramba, né? Não é brincadeira, cérebro produzir conteúdo diário. Exatamente, ele já estava fazendo isso, já tinha uns 3 meses. Todos os dias ele pensando conteúdo novo, sozinho. Aí eu falei, olha, aí é uma coisa minha, né? Eu sou um acervo de memes. E eu gosto das bostas, não adianta. Eu gosto das coisas, eu gosto de figurinha, eu gosto de meme, eu gosto das coisas, eu sou um acervo disso. E aí eu falei, olha, eu tenho um grupo de memes aqui só de fora que menina deu em cara. Tipo, eu tenho um grupo aqui, você não quer dar uma olhada? Juntei todos os memes que eu tinha, mandei pra ele, ele falou, puta merda, vai dar um vídeo, é isso. Eu vou vou reagir isso aqui. Vai aparecendo e eu vou reagindo. E a partir deste dia, esse vídeo deu tipo 5 milhões de views. E a partir desse dia ele falou, você não quer ganhar um dinheiro? Eu falei, eu quero. Eu falei, eu quero ganhar dinheiro. E aí a gente combinou que todo mês, toda semana, eu apresentaria para ele uns 20 temas de coisas que pudesse se pesquisar, printar, pesquisa de conteúdo mesmo. Então, assim, a gente vai falar, então, de conversas engraçadas de Uber. Então, eu vou levantar tudo que tem de conversas engraçadas de Uber sobre esse tema e você vai reagir a esses temas. Vamos pesquisar, então, pichação engraçada. Então, toda semana eu levava para ele 20 temas, ele escolhia uns 10, e desses 10 eu fazia toda essa pesquisa de conteúdo. Então, vamos supor, comentário de iFood. Comentário engraçado de iFood. Então, eu tinha o trabalho, por exemplo, eu falei, não, eu vou pesquisar restaurante em região onde eu sei que a galera fala real mesmo. Então, você quer ver onde eu vou achar coisa boa? Eu vou colocar aqui, Pavuna. Colocava minha localização na Pavuna, aí eu via os comentários nos restaurantes, as coisas tipo, ai, desculpa, o nosso motoqueiro teve que ir embora porque os traficantes fecharam a rua, e aí ele teve que ir embora com... Tipo umas coisas desse nível, assim. E aí eu printava essas coisas todos esses conteúdos e mandava pra ele. E depois, conclusão, com isso eu acabei ficando 2 anos
com ele fazendo esse tipo de coisa, mandando ideia, mandando conteúdo, ele selecionando. E ele é muito ridículo de filho da puta, porque às vezes eu mandava um negócio pra ele pensando que ele ia falar uma coisa, e ele via um outro negócio que eu não tinha visto, que era muito melhor que o que eu tinha mandado. Então, tipo, também tem uma coisa de, tipo, ele é muito bom. Ele tem um negócio que ele vê ali, é quase piores clipes do mundo com o Marcos Mion, que tinha, né? De você achar o detalhezinho do negócio e você fazer um preâmbulo em cima daquilo e botar uma lupa, né, nessa situação. Então, eu aprendi demais nessa experiência com E ele, de tipo. quanto tempo você ficou fazendo esse trabalho com o Felipe Neto? Fiquei 2 anos. 1 ano e2 anos. meio, 2 anos. E Aí, além disso, para YouTube, né, eu também eu trabalhei para alguns projetos pessoais dele, alguns outros projetos que ele queria apresentar para outros lugares, aí ele me pagava a parte, mas eu meio que era da equipe dele, até que chegou o momento que ele fixou uma empresa no Rio de Janeiro e ele queria que eu mudasse para o Rio. E aí eu não, tô bem em São Paulo, assim, não quis ir para o Rio, ele me xingou bastante, e aí a gente acabou se distanciando porque ele precisava de uma equipe fixa lá, né? Ele precisava de alguém lá, não tão remoto. Ele queria uma coisa mais presente. uhum. E por conta disso, e por conta da minha experiência também com animação, né? Do meu período que eu trabalhei com infantil, infanto-juvenil, eu fui chamada também para fazer a readequação do canal do Lucas, do irmão dele, pra, tipo, não, precisa ter um apoio pedagógico, precisa. Tipo, toda a experiência que eu tive com Disney, essas coisas, tipo, do que pode, do que não pode, o que é legal, o que não é, o que passa no jurídico, o que não passa. Toda essa experiência também. E ele também precisava que eu ficasse lá, eu acabei falando não, ele também me xingou bastante. Mas eu acabei depois trabalhando para outros projetos para o Lucas também, que mais voltados para a família e tudo mais. Mas aí acabou, aí é que tá. O fato de ter trabalhado para o Felipe, fazendo essas pesquisas de conteúdo, esses levantamentos de conteúdo, de temas e tudo mais, foi o que me abriu as portas para o Carlota. Porque é meio que isso que eu faço na Culpa da Carlota com as meninas, com a equipe de roteiro. A gente levanta temas para as meninas conversarem, para as meninas falarem, pesquisa conteúdo em cima desses temas e usa e dá isso de escada para as comediantes trabalharem. Era isso que eu fazia. Meu trabalho, eu era escada pro Felipe. Eu dava escada para ele fazer a pirueta dele. Voar! Exatamente. E é exatamente o que a gente faz no Carlota. Eu fui contratada por conta dessa experiência, apesar de eu nunca ter, até então, escrito comédia para adultos e nunca ter escrito uma comédia de fato, né? Eu ter feito antes, era infantil, infanto-juvenil, eu não conseguia fazer esse pulo do gato. E o que me deu esse pulo do gato foi essa experiência trabalhando com o YouTube para o Felipe. E aí, depois disso, também, por conta dessa experiência, eu fui chamada para um projeto que era da Endemol com o Facebook e a Skoll, né? Era um branded content, que era para eu fazer roteiro de stories de Instagram. Então, tipo, era uma série, né? Que você tinha que apresentar os personagens. E nessa apresentação dos personagens, eu tinha que montar mais ou menos o que seria o stories referente àquele personagem. Tipo, ó, essa personagem aqui, ó, ela é a louca dos signos. Então, ó, ela se interessaria por esse tipo de meme, ela faria esse tipo de vídeo, ela colocaria esse tipo de fundo de tela, ela colocaria esse tipo de questionário. Tipo, como é que todos esses elementos de stories, como é que eles montariam a personalidade de um personagem para apresentar para o público? Né? Então, também foi uma coisa que trabalhar com redes sociais acabou me levando para um lugar de trabalhar no mercado tradicional. Então, o que eu tem uma coisa que eu acho que é legal assim da minha trajetória é que eu comecei num negócio super lado B e esse lado B me levou para o tradicional e o tradicional também me leva para o lado B.
é uma balança grande, que se você é um roteirista que você está fechado para esse tipo de novidade, para essas coisas que estão acontecendo, se você é muito purista, vamos colocar assim, você pode acabar perdendo oportunidades. Né? Inclusive, minha estreia no cinema, vamos colocar assim, foi no longa do Paulo Cursino, que eu dei uma consultoria temática de como é que youtubers brigam. Eu fiz roteiro, eu fiz roteiro de pós-produção de fãs brigando. Tipo, não, como é que eles brigam no Twitter? Como é que eles brigam no Facebook? Como é que é essa coisa dos fãs e como é que eles são acalorados e tudo mais? E, tipo, foi o meu jeito de fazer a Gulani me conhecer. Foi através do Felipe Neto e meu trabalho com o YouTube me levou pro cinema. Então, assim, Mas deixa eu fazer uma enfim, provocaçãozinha aqui, Letícia. vem! A gente está falando de Felipe Neto. Felipe Neto é um Uhum. nome enorme, certo? Uhum. Em 2016 já não era um nome pequenininho. Não, ele tinha 5 milhões de inscritos já. Como você acha que esse tipo de trabalho no YouTube ele é válido mesmo quando você está num lugar que não tem essa exposição toda, como você teve a oportunidade com o Felipe Neto? Acho, acho pra cacete. Justamente por isso, porque eu comecei trabalhando em 2010 num canal de YouTube super roots, que a gente mal tinha câmera, não tinha inscritos, a gente fazia pra gente, meio que pra se divertir. E a partir deste material, eu fui chamada para ser contratada fixa de uma produtora de institucionais que queria mudar para conteúdo. Tipo, eu mostrei aquela bosta que eu fiz. Eles falaram: olha, você faz isso. Eu preciso de alguém que faça isso. E aí eu fui chamada para trabalhar por conta desse trabalho e fui ganhando Concretiza, experiência. né? Concretiza. Exatamente. Porque não adianta você ser Exatamente. aquele roteirista que tem 5 longas na gaveta e não tem 5 minutos de nada filmado para mostrar. Claro que a gente tem a Exatamente. situação do spec, você pode mostrar, né, parte do seu trabalho escrito, mas parece que não tem o impacto, né, de você ver algo filmado. Então, exatamente, o YouTube, ele democratizou o portfólio. E por mais bosta que ele fosse, é esse que é o ponto que eu quero chegar. Era tão guerrilha, era tão roots, era tão primário, mas era o que eles estavam precisando, essa produtora de institucionais. Eles estavam precisando de alguém que tivesse pelo menos esse tipo, de alguém que Uhum. tivesse feito isso. É lógico que a gente está falando de 2012 agora, 2012, 2013. Mas assim, se eu não tivesse passado por essa experiência de desse canal guerrilha, eu não teria tido um emprego fixo como roteirista, que eu fazia institucionais e também tinha parte do canal. Né, eu escrevi esse emprego que eu tive como roteirista fixa de institucionais foi parte da minha formação como roteirista também, porque eu aprendi a lidar com cliente, aprendi a lidar com tamanho de roteiro, tamanho por minutagem, me formou também. Foi parte da minha formação e me ajudou a juntar dinheiro para fazer a pós-graduação de roteiro na FAAP, que era o que eu queria desde o começo, por motivos de queria fazer contatos. Então, assim, isso. O YouTube ele teve na minha vida em 2 momentos, na real. Foi quando ele me deu um emprego fixo e foi quando ele me explodiu por outros motivos, mas teve todo um background antes, Sim. sabe? E no caso, o Felipe, eu busquei o Felipe. É isso que é importante deixar claro. Eu não sei se ele seria acessível hoje. De verdade, não sei se ele seria acessível. Mas existem outros youtubers que podem ter 5 milhões de inscritos, não precisa ser o do 30, o Felipe tinha 5 na época,
que Uhum. podem estar precisando de alguém que ajude a pessoa a organizar o conteúdo diário, Uhum. sabe? Eu Hum. fui atrás. O ponto que eu quero deixar é o seguinte: eu fui atrás desses contatos. Eu fui atrás dessas pessoas. Não foi tipo, elas aconteceram. Eu fiz uma lista. Quem que tem? Tem Castanhari, tem Cauê Moura, tem a Jujute. Eu fiz uma lista. E Você teve fui guerrilha retorno? atrás. Você teve retorno de Alguns outros eu YouTubers? tive. Alguns eu tive, outros não. Alguns deu match, outros não. E, É o que eu me sinto desse. confortável para falar. Tá bom. Sem criar problemas para ninguém. É, É, e uns deu match, outros não. desses onde rolou o match, você chegou a trabalhar para algum ou você ficou realmente rapidamente ali com o Felipe Neto e não foi para outro lugar Não, eu desse fui. universo? Eu trabalhei, eu fiquei 2 meses trabalhando com consultoria e produção de conteúdo também pro Celso Portiolli. Mas aí ele descobriu que eu não gosto do velho da van e aí ele parou de trabalhar comigo. É... Mas foi ótimo. Foi super legal. Pagou Caraca, direitinho. Foi ótimo. ok. Que ano foi isso? Tem uns dois Quando foi anos. isso? Tem uns 2 anos. Tá. Trabalhei também para um canal de YouTube de uma menina que saiu do MasterChef. E aí ela fez um contrato com a Bayer. E aí a Bayer estava patrocinando o vídeo. Então, tipo, foi incentivo totalmente iniciativa privada, assim, tipo, pagando do bolso dela. E ela Uhum. queria falar de mulheres empreendedoras no agronegócio e tal. E aí eu também ajudei Que ela com o curioso. roteiro. Ajudei ela com esse tipo de roteiro. É, fiz mais coisa para YouTube também, que eu não tô lembrando agora. Fiz o Imprensa Marrom. Fui produtora da Krishna, né? Mas eu trabalhava, mas eu não era conteúdo, eu era produção mesmo. Eu ajudava ela com a produção das coisas, organizar as coisas e tal. E teve também um canal de YouTube quem gerencia ele é a Cinegroup, que chama Fashion Team. Aí o pessoal de Brasília, que estiver assistindo, vocês sabem o que eu tô falando. E aí eu fui contratada como diretora. Então a YouTuber ela tinha que falar com um público mais jovem e ela tinha um jeito muito professoral de falar. E aí meio que professor, Virira, como foi o trabalho com a Cristina, eu vou falar. Ela tinha um jeito meio profissional, ela tinha um jeito meio professoral de falar. E, escolas, as crianças já têm na escola, né? Professor já tem na escola. O que as pessoas querem no YouTube? Querem youtubers gritando, querem tudo aquilo que os pais querem morrer, né? O Fashion Team, exatamente. A Renata Ah, comentando. Renata, eu comecei o Fashion Teens, trabalhando no Fashion Team, Renata. Olha só que engraçada. Ó, tá todo mundo, ó. Ai, que Exatamente. massa. E aí, exatamente, a minha função era trazer linguagem de YouTube para um negócio que, pô, a Cinegroup, ela é acostumada a se escrever, fazer coisa pro Arte 1, né? Uhum. Os negócios super coxinha, super certinho. E aí eu cheguei lá e sentei com a menina e falei, miga, você tá na mesa do bar. Fui dirigir a menina. Fazia os roteiros, Consultoria, batia. consultoria de juventude, né? Era uma direção com uma É, consultoria de. E dos Ah, vídeos que a gente gravou, da sequência de vídeos que a gente gravou, teve uns que foram mó bem, assim, tipo, deu mó certo. Mas aí precisava de verba pra eu me manter lá, né? E aí, mas foi uma experiência ótima, tipo, vinha pra. Ela tava meio tímida, a gente tomou um negocinho antes. Mas assim, eu fui contratada para levar a linguagem de YouTube para um negócio que estava muito fechadinho. E aí hoje, outra coisa também que eu lembrei agora. Eu tô terminando uma sala de roteiro para Discovery Kids que tem uma personagem que ela é uma digital influencer e ela entra com lives, ela entra
ela é super deslumbrada com esse mundo e tudo mais, e ela é o alívio cômico da série. Eu basicamente, a minha função, eu até fui saber do chefe de roteiro ontem, que assim, só eu escrevi essa personagem da sala de roteiro. Oh. Tipo, ela foi dada pra mim, pra escrever ela entrando nas lives, ela falando com os seguidores dela, ela criando aquela relação, e ela tentando ser famosa, e ela tentando cavar um pênalti pra bombar, e ela pegando. E essa personagem, ela também, tipo, ela vê o que tá em alta, e ela tenta copiar também, sabe? Então a construção dessa personagem, enquanto sala de roteiro, eu trabalhei também na construção dessa personagem, no jeito dela falar, nas gags, nos bordões, todas as coisas de um digital influencer, né? Então isso acabou me levando também para uma vaga na sala de roteiro. Pensei, escutando agora isso, me veio outra provocação na cabeça. Você precisa ser jovenzinho para trabalhar com conteúdo para YouTube? Você ter menos de 30? Como é que é? Não, você precisa ser aberto. Você precisa ser aberto. Sabe, você vê a Vera Holtz. Você vê a Vera Holtz no Twitter. Ela não tem nada de jovenzinha, mas ela entendeu como é que funciona. Ela entendeu o negócio. Você estar aberto. Esse que é o ponto. Não adianta você... Eu conheço... Eu sou formada em ciências sociais, né? O que eu faço para grande maioria das pessoas com quem eu fiz faculdade é um negócio que de outro... sem pé nem cabeça. Entendeu? Eles têm celular de flip ainda, tá ligado? Eles vivem um mundo completamente à parte, têm a mesma idade que eu. Então eu acho que isso não tem a ver com... Tem a ver o quanto você está aberto e você está disposto a entender como que funcionam as ferramentas. Eu não vejo esse problema. Agora, eu vejo problema em quem vê isso como um problema. Porque eu acho que tudo agrega. Tudo agrega. Não adianta você fazer a linha de tipo... você vira... Ai, quem? Esse youtuber, esse famoso quem? Parece minha avó nos anos 2000 falando de VJ da MTV. Sabe? Paciência. Sabe? Lide com isso. A vida é assim. E quanto mais segmentadas as coisas forem, mais vão acontecer pessoas que são extremamente famosas que você não faz ideia de quem seja, porque você não consome esse conteúdo. Eu acho que o melhor exemplo disso foi quando morreu aquele sertanejo que metade do Brasil chorou a morte do cara e a outra metade do Brasil não fazia fucking ideia de que eles... É isso! Eu te confesso, Letícia, que eu tenho meus consultores de me situar no mundo, que são meus 2 irmãos mais novos e minha cunhada. Quando eu vejo, tô muito por fora do que tá acontecendo no universo, deixa eu ver o que eles estão, o que eles podem me informar aí, porque realmente é coisa demais, é novidade demais. Por exemplo, TikTok não faço ideia. TikTok não faço ideia. Então, tentei, mas não entendi ainda. O Snapchat, na época que ele bombou, não entendi. Eu mal uso Stories. Eu sei como ele funciona, mas eu mal uso. Eu uso para uma divulgação ou outra. Mas é aquilo, eu sei do que se trata. Eu sei o que é, eu sei como funciona, eu fui atrás, eu pesquisei. Né? Uma coisa até que minha mãe estava falando para mim ontem, né? Eu estudo muito. Eu posso não usar, eu posso não saber, eu posso não ser o heavy user, mas eu sei do que se trata. Eu sei o que é e eu sei como funciona. Você tem muito foco, Letícia. Eu assisti a sua live no Imprensa Marrom e você até comentou em algum momento que tinha que tomar cuidado para não virar uma história dessas de superação, né? Para não parecer como Reforma Minha Casa. E eu acho que você sai disso, né, mostrando que é uma questão de disciplina, foco, que talvez a maior parte de nós mortais temos essa dificuldade, né?
e não sei, os brasileiros, né? Não sei como é que é. Na Alemanha, talvez a galera já nasce focada e com objetivo, mas aqui não é exatamente Japão. assim. No Japão, aqui a cultura é do caos, né? A gente vive uma É, cultura do caos. E o caos, ele às vezes atrasa a gente demais a chegar, a alcançar os nossos objetivos. Precisa ter uma certa ordem, uma certa disciplina, um certo rigor e foco. E eu vejo que é isso que você tem. E essas características, qualquer pessoa, você não precisa ser uma pessoa superdotada para ah, adquirir. só um parênteses aqui que o pessoal perguntou do Imprensa Marrom. Foi o seguinte. Então, tem o grupo, que é o Mulheres do Audiovisual Brasil, que foi fundado pela Malu, da SPCine, né? Malu Andrade, e com a Débora Ivanov e tal. E de vez em quando no grupo eu dava umas sugestões, tipo, gente, vamos organizar, gente, vamos fazer uma planilha, gente, vamos fazer. Né? Eu sou uma pessoa um pouco da organização. Eu não sei lidar com esse caos, assim, muito. Eu preciso botar as coisas nas caixinhas. Eu sou socióloga, né? Então eu categorizo coisas. Eu preciso organizar, eu preciso encaixar as coisas, né, num lugar, assim. E a Malu gostava muito das proposições que eu fiz. E aí ela decidiu expandir a moderação e ela me convidou. Quando ela me convidou para essa moderação, a Cristina fazia parte. Mas eu, tipo, via ela muito distante, né? Tipo, falei, né? Deixa ela lá. Eu tô aqui humildemente convidada, muito obrigada, né? Um negócio muito modesto. E aí teve o Festival de Roteiro de Porto Alegre, teve o Frapa de 2018, e ela deu uma palestra lá. E aí eu me apresentei pessoalmente para ela. Eu falei, então a gente modera, né? O grupo tá. Ai, mentira que é você! Já me puxou e super acessível, super aberta, vamos conversar. Mas assim, eu continuava sendo, tipo, nada na fila do pão, assim, tipo, continuava sendo mais uma realize roteirista. E tentando fazer a migração de escrever para infantil para comédia. Eu tava nesse pulo do gato que eu tava falando não para as coisas infantis e tentando a comédia. E as pessoas, tipo, falando para mim com toda a clareza, olha, eu tenho muita confiança de te passar o infantil, mas eu não tenho confiança de te passar uma comédia para adulto. Eu tava nesse limbo da minha vida. E por conta de N outros problemas econômicos, sociais e tal, eu estava bem endividada, eu estava bem numa situação complicada, assim. E, e conversando com a Krishna, eu falei das coisas que eu tinha feito, tal. E aí eu me propus para ela, cara, deixa eu te ajudar com o Imprensa Marrom. Eu tenho uma experiência com isso, eu já produzi canal de YouTube, me deixa te ajudar. E ela falou, então faz o seguinte, você vai comigo nas coisas, você me ajuda a montar as coisas, me ajuda a gravar as coisas, e você aproveita e faz aí o seu rolê. Você aproveita e se apresenta, tipo, aproveita os contatos, aproveita as coisas e vai aí por você. E foi aí que as coisas começaram a acontecer, mas tipo, a Cristina, eu falo que ela é o wrecking ball da minha vida, né? Mas ela é super aberta a ajudar quem precisa. A Krishna, ela é muito de verdade. Então, tipo assim, Sim, se você quiser genuinamente ajudar ela com o canal dela, tipo, é uma troca. A vida é assim, sabe? Ou de repente ela fala, cara, eu tenho um valor de custo para te ajudar, eu tenho um almoço para te pagar, eu tenho um isso para te ajudar. Tipo, pode procurar a Krishna, ela está sempre aberta e ela é uma pessoa maravilhosa e ela é uma pessoa, tipo, tanto que ela até fala, as pessoas não param ajudando ela porque ela arruma emprego para as pessoas, entendeu? As pessoas não ficam muito tempo ajudando ela, porque ela daqui a pouco já tá em um na Pródigo, já tem outro não sei onde. E comigo não foi diferente. Eu acabei conseguindo trabalho na Cinegroup, que me abriu as portas até para direção. Tipo, foi o único trabalho de direção que eu fiz, mas foi muito legal, foi muito divertido. Job que estavam me devendo de pagar, porque marcou a pagaram? coisa com ela. Me pagaram. Nossa, tipo, várias paradas rolaram. Sensacional essa. Ficaram com vergonha, né? Como assim? Eu tô devendo Exatamente. para uma pessoa, né? Para uma É, colaboradora da Krishna. Vai pegar mal. Dever para uma roteirista qualquer, tudo bem. Mas dever para uma roteirista que é colaboradora da Krishna, fica ah, feio. ué.
Ô, Letícia, Exatamente, eu vou você te vê, que interromper de novo um pouquinho, porque são 15 para as 4, o tempo voa. Você acredita? 15 para as 4. E eu queria Então, abrir aqui, vem, Migs. abrir para Vem. perguntas, comentários, questões da galera que está por aí. Gente, tá E, vendo um de- monte de amiga. Um monte de gente querida. Um monte de e, amiga. de- e depois a gente dá uns 5 minutinhos aí para você dar uma concluída, deixar suas considerações finais. E aí, pessoal, estão tímidos, tímidas? Deixa eu ver se rolou alguma pergunta que eu perdi aqui, porque fica andando os comentários. Tá, tá, tá. Você falou um pouquinho já sobre a imprensa marrom, acho que foi a única coisa que tinham perguntado. Eu fiz, olha, ai, cadê? Eu fiz um stories para a galera mandar pergunta, só que eu esqueci de acessar antes de entrar na live, A eu não Renata, consegui a Renata, a Renata quer consultar. amassar a gente. Ah, é. A Saudade Renata quer amassar a também. gente. Cadê a pergunta, Renata? A pergunta é. Bom, enquanto ninguém Pergunta. pergunta, eu vou fazer uma pergunta, tá? Enquanto o pessoal vai se Pergunta. soltando aí. Me É... provoca. Não, agora é uma curiosidade minha mesmo. Ah, Porque a gente tem essa ideia, né? Eu tinha também, até começar a fazer branded content, de que roteiro é você escrever uma historinha com personagens, né, com uma narrativa de começo, meio e aham. fim, e isso é roteiro. E de repente Uhum. eu comecei a fazer branded content e muita coisa para projetos que eram uma pegada mais documental. E, e fui aprendendo, fazendo, isso começou lá em 2015, e percebo que talvez é um pouco dessa questão também que tem com o YouTube, que tem esse preconceito, que parece que não é roteiro. Opa, peraí. Parece que não é roteiro, mas é uma outra forma de contar uma história. Você tem um outro tipo de trabalho aí. Essa coisa da pesquisa Cara, tem um peso muito maior. Você tem sim. estrutura narrativa, de repente não é, né, aquela historinha, mas você pensa uma estrutura. Então conta um pouquinho desse processo, como é que Ai, é Carol, do que YouTube. honra. Carol Rodrigues, que honra. É, Surgiram então, perguntas, só porque eu fiz a minha. Então vai, sobre o, responde a minha, eu já falo as não, outras. sobre roteiro. Eu já dei uma palestra no Senac que eu tirei uma foto do meu mini dicionário Aurélio. Eu fui na palavra roteiro, no mini dicionário Aurélio eu tirei uma foto do verbete para começar, porque eu acho que isso define tudo. Tipo, o roteiro ele é um guia. Ponto, ele é um documento de trabalho. Ele é a primeira coisa que vai ser jogado fora quando acabar a gravação. Ele é um documento, ele é um guia. Como você vai guiar isso? Se vai ser um guia de perguntas, porque você quer ter as respostas, se é um guia da narrativa, se é um guia. Como vai ser esse guia? Vai ser de acordo com a plataforma, vai ser de acordo com o formato, vai ser de acordo com o que servir a produção. Mas tanto que, assim, você coloca a profissão roteirista, aparece caminhoneiro, tá ligado? Porque ele pensa o roteiro de viagem, tem o roteiro do caminho, tem o roteiro. É o guia, é o caminho. Como você vai fazer esse caminho? Sei lá, você acha, eu acho, caminhos são importantes. A gente não pode negligenciar que existem caminhos para chegar aos lugares. E é bom ter um mapa. É isso. Ótima definição, cara. Gostei, curti. Olha, surgiram perguntas. Tem algumas perguntas perguntando sobre o que vem aí para o futuro. Se você Eita, tem. não sei, É, gente. Não, mentira, eu sei é, sim. Mentira, eu sei sim. ah, Eu tô esse ano fazendo uma migração, eu tô começando a me entender enquanto autora. Então esse é o ano para mim que é uma chave que eu tô virando, que eu tô deixando de ser apenas a prestadora de serviço e eu tô começando a ter mais confiança de me apresentar no mercado enquanto autora. Então o que eu pretendo daqui para frente é começar a falar um pouquinho mais, tipo, com a minha voz, assim, tipo, não só dar. Eu fui muito escada das pessoas e eu aprendi muito com isso. Agora eu acho que eu queria dizer umas coisas também.
É isso. Muito bom. Quer dizer umas coisas também. Ok. Eu quero virar autora. A Carol Rodrigues, que fez uma das perguntas de projetos futuros. Legal, Carol tá aqui. Mabel Lopes também perguntou se você pensa em outro gênero além da comédia. Não, E eu não. desisti. Não, Qual foi a sua melhor experiência profissional até hoje? a culpa é da Carlota. Nem E quiser. Eu decidi virar roteirista por conta do CQC. Eu decidi virar roteirista por conta de um grupo de comediantes falando verdades, tipo, falando. É, é aquilo, né? É o suco de laranja pra descer a Novalgina. Tipo, é o suco de laranja pra descer a Novalgina. Então eu decidi virar roteirista por conta do CQC. Eu era estudante de ciências sociais e era um programa que todo mundo descia o pau na faculdade. Eu nem aí, tipo, gosto mesmo, quero que se dane, sabe? E ter uma estreia na comédia, trabalhando com comediantes mulheres, não, e era um contexto super machista na época, e hoje poder trazer essa nova visão e vivência de palco mesmo, porque a minha função com as outras roteiristas, além de pensar da construção do roteiro em si, era ajudar as meninas a se sentirem confiantes com as piadas que elas iam fechar, né, o punch delas. Então eu tava ali pensando como tornar aquilo melhor o tempo todo. Então, pra mim, nossa senhora, eu cresci como roteirista assim, em uma semana, o que 5 anos não me deu. Curso é, nenhum me deu. aproveitar essa sua resposta como gancho para uma pergunta que Gleison Mota, não sei se é isso. Boa tarde. Recomendo esses eventos de roteiristas no Brasil? Realmente vale a pena o investimento? E só para a gente emendar algumas respostas, porque a gente está acabando, essa eu acho que você vai responder agora, fácil. Qual sala de roteiro e qual série seria o seu sonho de consumo, assim, da vida? Você queria ter participado ou ainda participar se ainda existe? Pensa aí. E como funciona o processo de criação? Gente, agora vem todas as perguntas, não faltam 5 minutos. Como funciona o processo de criação? Vamos ter que fazer outra live. O processo de criação do YouTube, quando começa e quando acaba. Eu vou começar por essa. Vou Tá, começar por essa. vai. Onde começa, onde acaba. Ele é contínuo, porque todos os dias nasce um meme, morre um meme, uma coisa surge do nada, ela tem um tempo de vida muito curto, então você tem que aproveitar o máximo desse tempo de vida curto dela e se repertoriando com isso, então ele é um gerúndio. Tá. Sala de roteiro da vida. Nesse momento, pra mim, Marvelous Mrs. Maisel. Tá. Enfim. E Mockumentary, Mockumentary, uma linha meio The Office, eu tô completamente apaixonada também. Tá. Vale a pena ir nesses eventos de roteiro pelo Brasil? Vale a pena investimento? Vale, mas entenda que é a médio prazo. Boa observação. Não vai vir da noite pro dia, não. Você vai conversar com uma puta de uma produtora, na real ela só quer saber, ela só quer conhecer quem que tá aparecendo de novo no mercado. A chance dela comprar o seu projeto é, tipo, quase nula. Mas tá tudo bem. Apresente, é legal. Valendo. Tá valendo. Vai que rola, né? Mas, enfim, os caras chamam de roubada de negócio, eles não chamam de rodada de negócio. Pra vocês saberem, tá? Tem uma pergunta boa aqui da Carol Rodrigues. Por que você acha Carol, que a comédia... maravilhosa. Por que você acha que a comédia... Aliás, Carol vai estar numa live, hein? Já aceitou o convite. Não sabemos quando, mas vai acontecer. Por que você acha que a comédia não viaja tanto internacionalmente? Qual poderia ser a nossa aposta para atingir públicos externos? Universalizar as piadas, né? A gente tem um contexto muito próprio. A gente tem uma coisa muito nossa, é uma coisa muito o melhor do Brasil ao brasileiro, sabe? Então tem coisas que é só aqui que faz sentido, só faz sentido pra cá. Eu acho que quanto mais temas universais, quanto mais coisas, o exemplo do The Office, por exemplo,
Todo mundo já trabalhou numa empresa e passou por alguma situação desse tipo, sabe? É uma coisa que chega no lugar, no coração de todo mundo. E a série que eu escrevi agora, que é o Alto Posto, que ela é baseada no The Office, né? Ela também é um chefe meio cuzão com os funcionários e tudo mais. A diferença é que a gente colocou uma brasilidade, uma coisa de tipo, os direitos trabalhistas aqui é um outro negócio. O VR aqui é um outro negócio. O chegar de busão aqui pro trabalho e, tipo, é um negócio muito nosso, sabe? E isso eu não sei até que ponto isso viaja tão bem, sabe? Porque é muito peculiar o que acontece aqui. Mas eu acho que é meio por aí. Carol, espero ter respondido. Nossa, que honra, Carol. Agora tá faltando 5 minutos só. Então, só para você, vou falar uma última pergunta, você já emenda com as suas considerações finais, que eu achei muito boa a pergunta, como fazer networking em tempos de quarentena. E eu vou responder essa também, que é aqui, participando de lives, com roteiristas como a Letícia. Felipe, que escreveu comigo, Alto Posto, acabou de entrar aqui, acabei de fazer a propaganda do Nelson. Gente, dia 9 de junho, estreia o Alto Posto no Comedy Central. Gente, foi muito amor escrever essa série. Pode falar, desculpa. Como fazer networking em tempo de quarentena e suas considerações finais? Do mesmo jeito que era antes, a diferença é que você vai marcar um call. Eu acho que é até mais fácil, porque as pessoas estão mais vulneráveis mesmo, não tem nada muito pra fazer, assim. Eu acho até Aproveita dessa vulnerabilidade. Eu acho até ótimo, inclusive. Porque, assim, as pessoas não têm muito pra onde fugir, né? Não, porque as pessoas não têm pra onde fugir. Antes elas poderiam falar, não, eu tenho tal coisa pra fazer, tal coisa pra sair. Elas não têm. Elas têm que ficar em casa. Entendeu? Não faz sentido elas não pararem. Né? Não faz sentido elas não pararem 5 minutos pra falar com você. Sei lá, eu faria disso, faria do limão uma limonada, assim. Gente, que conste que eu não, a pandemia não é legal, a pandemia não é bacana, ela não vai transformar as pessoas, ela não vai tornar as pessoas incríveis, ela não vai tornar as pessoas maravilhosas. Eu tô falando de técnica de guerrilha mesmo. A gente precisa se manter no mercado e a gente tem que fazer a situação o que dá, entendeu? Pelo amor de Deus, não tô dizendo que é da hora. Mas como tá todo mundo trabalhando de casa e tem muita pré-produção acontecendo agora, tipo, desenvolvimento de sala de ficção, tá rolando ainda, tá rolando por Zoom, tá rolando por WhatsApp. Aproveita o ensejo e se coloca para jogo. Não, tô à disposição, vamos tomar um café. Tipo mesmo, assim, por vídeo. Já rolou isso comigo, juro por Deus. Eu tomo aqui, você toma aí. Exatamente, eu juro que eu marquei água. E rolou. Eu juro pra você. Então, eu acho que nada impede. Eu uso LinkedIn. Nossa, as pessoas agora, eles estão virando digital influencers de LinkedIn. As pessoas estão tudo reflexivo, né? As pessoas vão, tipo, passar uma maionese no pão. Não, eu nunca tinha valorizado a profundidade de passar a maionese no pão. E as pessoas fazem esse testando no LinkedIn. Várias curtidas. As pessoas estão realmente muito carentes. Então, tipo, conversa com as pessoas. Ótimo conselho. Ótimo conselho, Letícia. Letícia, então eu vou agradecer. Falta um minutinho aqui, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Obrigada a todo mundo. Vi várias pessoas queridas, várias pessoas estudaram comigo na escola. Mas muito bom poder ter a oportunidade de escutar sobre isso. E eu fiquei com a sensação que a gente escutou ainda muito pouco, assim. Acho que vai render aí uns convites futuros, porque esse assunto tem muito o que se falar, né? Tem muito o que falar, que é algo novo. Então, muito obrigada. Eu espero ter tornado mais palpável a coisa, né? Tipo, a ideia é democratizar, tipo, usar isso
de forma a sair desse núcleo